Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui no coração do Pantanal, vestido a caráter, num calor de 40 graus, para falar da nova caminhonete da Chevrolet, a Silverado High Country. A gente vai te contar tudo a respeito dela. Lá em setembro a gente fez um vídeo da apresentação dessa caminhonete, eu vou até deixar o card aqui para vocês verem. Mas hoje a gente vai falar de todos os detalhes e principalmente como ela é rodando. Vem comigo, depois da vinheta que eu te conto tudo. Galera, antes de mais nada, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem esse vídeo aqui que tá dando trabalho, tá? A gente tá suando aqui para fazer, tanto eu quanto o Cláudio que tá atrás da câmera, pra gente falar disso. Mas antes, vamos falar um pouquinho de mercado. Essa caminhonete está chegando para competir contra F-150 Platinum, que é da Ford, e a Ram 1500 Limited. Ela tá ali na base de 520 mil. E vale lembrar que esse ramo de caminhonete, picapes grandes, ele está tomando conta do mercado, principalmente do mercado premium. Aqueles carros ali entre 400 e 600 mil reais. A fatia do bolo de caminhonete já equivale a 50% desse bolo. Vamos falar um pouco a respeito do visual da Silverado High Country. É uma caminhonete de porte grande, ela tem mais de 2 metros de largura, quase 6 metros de comprimento, então isso faz com que a caminhonete seja imponente, ela chama muita atenção por onde passa. A gente pode ver, primeira coisa que a gente detecta, a grade, que é muito bonita, num tom cromado. A Chevrolet chama esse cromado aqui de Ice Chrome, que é um cromado mais acinzentado ali, ele é mais esfumaçado. Aqui a gente tem a versão High Country. A gravatinha da Chevrolet é bem grande no meio e uma coisa interessante dessa caminhonete é que essa grade ela é ativa. Quando a gente está rodando em velocidades mais baixas ali, as aletas que tem aqui dentro elas ficam abertas. Por quê? Porque vai facilitar o resfriamento do motor. Agora, quando a gente está começando a acelerar muito, enchendo o motor V8 dela, andando em velocidades mais altas, essas aletas que tem aqui elas vão fechar. Porque isso vai diminuir o arrasto de aerodinâmica dessa caminhonete, vai melhorar a performance da caminhonete e principalmente a Chevrolet fala que vai melhorar os números de consumo dessa caminhonete. Uma câmera aqui para facilitar o que tem, principalmente no off-road, a gente vai conseguir ver muito bem os obstáculos, além de sensores espalhados pela caminhonete toda. Já vindo de lado na caminhonete na Silverado High Country, a logo High Country bem estampada na frente aqui, umas rodas muito bonitas, rodas de 20 polegadas calçadas com pneu 275/60 all-terrain. Então ele é um pneu misto. No asfalto esse pneu vai muito bem, na terra ele vai auxiliar ali quando não for uma estrada que demanda muita coisa, demanda muito esforço para esse pneu. Aqui, uma coisa que não é tão vantajosa, principalmente para os grandes centros, são os retrovisores, que são bem grandes, eles são moduláveis. Ele é bipartido, então ele tem a parte de baixo, ela é maior, ele é mais amplo, então a gente consegue ver a carga que a gente está carregando. Aqui ele também tem o sensor de ponto cego e além de uma luz aqui que ajuda a gente tanto para fazer manobras quanto para iluminar a parte de trás. Uma coisa interessante é que quando a gente vai acionar a caminhonete, os estribos abrem. Então ele facilita para que a gente entre dentro da caminhonete e quando a gente sai ou está dirigindo, quando ele recolhe, é uma coisa interessante porque ele se torna um protetor de pedra para não bater, as pedras não baterem aqui na caminhonete, na caixa de ar. Outra coisa interessante que a gente pode ver nesse estribo é que quando a gente abre ele aqui atrás ele tem um acionamento que a gente pode acionar com o pé ou com a mão, que ele é extensível para trás. Isso facilita quando a gente está carregando alguma coisa para acessar a caçamba. Então isso é de grande valia. A gente acessou a caçamba por aqui, voltou, só bater de novo que ele volta. E quando a gente fecha as portas, ele recolhe novamente. Já que a gente está aqui na parte de trás, vamos falar um pouquinho da caçamba da caminhonete da Silverado High Country. Ela ainda tem, além dos estribos que ajudam, uma escadinha aqui, um acionamento para a gente poder subir. Falando aqui da traseira, ela tem abertura elétrica, o que facilita que a gente não precisa carregar peso. A tampa, ela é bem leve, ela não pesa quase nada, então assim, é muito fácil para a gente abrir.
O habitáculo aqui da caçamba, ele tem 1.781 litros, pode carregar até 716 quilos, contando com carga máxima, ocupantes e também a carga que está aqui atrás. E uma coisa interessante é que ela puxa mais de 4 toneladas, então isso facilita bastante o manuseio dessa caminhonete como uma caminhonete também de trabalho ou de lazer de final de semana, já que você queira carregar um jet ski, uma lancha ou até mesmo um motorhome pequeno. Um ponto negativo dessa caçamba é o que a gente está vendo aqui. Mesmo tendo a capota eletrônica, ela deixa entrar muita poeira. Então, dependendo das coisas que você tiver aqui dentro, é preferível você levá-las dentro da cabine e não na caçamba. Ó, uma outra vantagem também, se a gente clicar no botãozinho aqui, ela também sobe eletronicamente. Agora que a gente já viu toda por fora da Silverado Rhine Country, vamos ver como é que é a Silverado por dentro. Então, galera, aqui dentro a Chevrolet prezou muito pelo conforto e pelo luxo, o que equivale a um carro de 520 mil reais. Então a gente tem uma porção aqui em couro no painel, muito bonito, com costuras em marrom. Madeira, segmento de madeira, a gente tem tanto no painel quanto no console central, nos painéis de porta, o que facilita também para esse conforto. E como é uma picape, facilita também para o manuseio, a limpeza dessas porções em madeira. O símbolo Rhine Country a gente vai encontrar acima dos puxadores de porta, aqui nas portas, e também nos encostos de cabeça da parte central do Rhine Country. Falando em bancos, são bancos que são anatômicos, são muito bem dimensionados para uma pessoa. A gente está falando de uma caminhonete que vai muito para o público americano, então são pessoas corpulentas, pessoas grandes. Então o banco acomoda bem, tem todos os ajustes elétricos, inclusive o ajuste lombar, então isso facilita bastante. Se a gente for olhar o painel central da caminhonete, o console central da caminhonete, elas são muito grandes. A gente tem a manopla de câmbio, que facilita aqui, a gente tem ré, neutro, drive e low para poder usar. Suporte de copos aqui no meio. Aqui um console central muito grande. Quando a gente abre ele aqui, ele tem divisórias, então facilita com que a gente utilize coisas. Uma tomada de 12 volts, uma tomada convencional, a gente tem aqui mais no padrão americano. Tomada USB-C e USB, além de carregador por indução. Então isso facilita a vida do motorista e do passageiro aqui dentro. Falando um pouquinho de painel, a gente tem uma central multimídia MyLink de 13.4 polegadas, que ela tem uma tecnologia que é a Google Built-in, que você não precisa estar com seu telefone, você joga as suas informações, você pareia a sua conta Google junto com o carro e você pode usar a sua conta Google, e-mail, lembretes, a sua agenda, tudo pelo MyLink. Além disso, a central multimídia tem conexões por Android Auto e Apple CarPlay, isso sem precisar de fios. E a gente ainda conta com câmeras de 360 graus, então isso vai facilitar com que a gente tenha uma visão total do carro durante o dia a dia. O painel de instrumentos da Silverado Rhine Country, ele é muito bonito, ele é todo configurável, tem 12 polegadas, então a gente tem ali todas as funcionalidades do painel, tudo que a gente precisa na altura da mão. Uma outra facilidade para o motorista também é que a gente tem o head-up display, então isso facilita com que o motorista não precise nem tirar a visão do trânsito, a gente consegue ver ele aqui numa altura muito boa. E ele tem uma iluminação muito boa também, o que ajuda bastante. Bom, de visual a gente já viu aqui na parte da frente e é basicamente isso. Agora vamos ver como é que ficam os passageiros no banco de trás? Bora lá! Galera, a primeira coisa aqui na parte de trás que a gente tem que salientar é que, como é uma picape, a gente tem poucos lugares para guardar coisas lá atrás, principalmente hoje em dia em grandes cidades. Então, caso a gente queira guardar uma mochila ou algo que seja mais de valor, o banco da caminhonete ele rebate, o banco aqui de trás, e a gente tem um espaço aqui embaixo que a gente consegue colocar uma mochila, consegue colocar alguma coisa que seja de valor ou que a gente queira deixar mais guardado durante o nosso trajeto. Então isso facilita. E entrando dentro da caminhonete, a gente percebe que espaço, os 3,74 metros de entre eixos fazem diferença aqui.
Eu tenho 1,68 m, o banco aqui tá focado para mim, tá setado para mim. Eu tenho quase 40 centímetros de espaço para as minhas pernas. Então eu vou andar aqui muito confortável. Uma caminhonete de 2 metros de largura, 3 pessoas aqui vão muito bem acomodadas. O túnel do assoalho é muito baixo, então a gente não tem esse problema. O único, porém, é que o passageiro que senta ao meio aqui, ele tem um certo desconforto, porque o encosto de braço mantém ele um pouco mais reto. Então numa viagem de 400, 500 quilômetros, isso vai fazer uma diferença grande. Óbvio que em pequenas distâncias isso não vai ser tão diferencial assim. Por força de lei, a gente tem todos os itens de segurança, Isofix, top tether, cinto de 3 pontas, facilidades aqui para os passageiros do banco de trás, porta-copos, que ajudam bastante, saídas de ar-condicionado, que são vantajosos. Aqui atrás a gente tem aquecimento dos bancos, não temos resfriamento, então aqui no Brasil talvez não seja de tanto valia. Uma saída USB-C e uma saída USB. Além disso, a gente tem os cangurus aqui nos bancos da frente. Uma outra facilidade que a gente tem aqui para guardar outras coisas que são mais especiais, a gente tem um acesso atrás dos bancos aqui, que você consegue colocar algo de valor aqui no banco. A gente só puxa essa etiquetinha aqui e tem acesso a esse outro porta-objetos que facilita também durante o dia a dia. Uma coisa que vale lembrar, o sistema de som desse carro. É um sistema de som Bose com 7 alto-falantes que ajudam bastante. Uma outra facilidade aqui, a gente tem as luzinhas de cortesia. E como o teto desse carro não é panorâmico, aqui a gente tem um bom espaço para a cabeça. Para pessoas um pouco mais altas, ela vai ter esse espaço aqui. Mas para um carro de 520 mil nessa categoria, poderia sim ter um teto panorâmico. Falando do que verdadeiramente importa, a Silverado Rain Country ela tem um motor V8 de 360 cavalos e 52,9 kg de torque. Acoplado a esse motor, a Silverado ela tem um câmbio AT de 10 velocidades, é o mesmo câmbio ali da sua irmã F-150, do Camaro e do Mustang. Só que aqui ela recebeu uma nova calibração, então ele vai andar mais, ele vai ter mais economia de combustível. Uma coisa que é interessante, essa caminhonete tem 2.500 quilos mais ou menos e 360 cavalos. A relação peso-potência dessa caminhonete está ali na faixa de 6,5 quilos por cavalo. Então é uma caminhonete que desenvolve bem, é uma caminhonete que tem boas respostas, é uma caminhonete que tem boas acelerações. Isso facilita, principalmente no trânsito de cidade, de rodovia, quando a gente precisa fazer ultrapassagens e retomadas, ela vai muito bem. Ela chega ali a 180 km por hora de velocidade máxima e faz uma média ali de 7,6 km por litro mais ou menos. Vamos ver como é que esse motor é no dia a dia? Vamos rodar com ela então. A Silverado Rain Country é um carro de meia milha, então isso faz uma diferença e a gente vê. O motor V8 dela é bem responsivo, a gente tem boas retomadas, boas acelerações. Por mais que seja um boizão de 2 toneladas aqui quase, ela sai da inércia com muita facilidade e ela tem boas retomadas. Associado a esse motor, a gente tem um câmbio de 10 velocidades, então ela vai te entregar dinâmicas de trocas mais rápidas. Principalmente agora a gente está no modo esporte aqui, ela desenvolve muito bem. As trocas de marcha dela são muito bem escalonadas, então a gente não tem problema nenhum com relação a isso. É um carro que a gente, por ser uma caminhonete, ela tem a tendência a pular mesmo, pneu de perfil baixo, então ela transmite alguma coisa para aqui para dentro. Ela não é um carro tão silencioso, a gente tem alguns cancelamentos de ruído, mas no dia a dia é um carro que a gente vai sentir sim e vai escutar o motor berrando, principalmente quando a gente acelera, o motor berra, a gente escuta, mas é um V8, então nada mais gostoso que ouvir um V8 berrar. As suspensões da Silverado foram bem dimensionadas, a gente não sente tanto a rolagem da carroceria, principalmente em curvas mais fechadas, a gente não consegue sentir tanto. Agora lembrando, novamente, que é uma picape, então ela vai se comportar como uma picape. Um fator interessante é do mesmo jeito que a Silverado acelera, ela freia. Bom sistema de freio a disco nas 4 rodas e foram bem dimensionadas. A gente não sente
A sopa de letrinhas ali também te ajuda, a eletrônica te ajuda a manter o carro bem firme na pista. Além disso tudo, ela conta com as tecnologias. A gente tem ADAS aqui, a gente tem controle de estabilidade, controle de tração, a gente tem alerta de permanência em faixa e com correção, então isso tudo ajuda a gente. Um ponto interessante é que essa caminhonete, mesmo tendo câmbio compartilhado ali com os irmãos e com os primos americanos ali, ele tem um controle de gerência de combustível ali que faz com que a caminhonete consiga saber quando precisa usar os 8 cilindros ou não. Então ela vai ligar ou desligar os cilindros ali de acordo com a necessidade. Turma, e uma coisa muito interessante aqui é o conforto ao dirigir. Aqui o habitáculo ele é muito bom, grande, é um carro de 2 metros de largura, então isso facilita com que o motorista aqui tenha a melhor posição de dirigir. Os bancos têm todos os ajustes elétricos, inclusive o de lombar, o que ajuda também, e a coluna de direção tem os 4 ajustes, tanto em altura quanto em profundidade. Volante multifuncional aqui com os pedal shifts, que a gente pode usar para trocar marcha, principalmente no modo esporte. Falando em modos de direção, a Silverado High Country ela tem 3 modos de direção, que é normal, carro ali, o volante fica um pouquinho mais leve. Esporte, a gente sente que a direção fica um pouco mais na mão, o carro fica... a resposta do carro é um pouco mais rápida, a gente vê que até mesmo quando a gente dá o kickdown nele, ele segura um pouquinho, mas ele te joga, ele te dá uma puxada, uma colada no banco, não é muito, mas te dá, principalmente pela relação peso-potência desse carro. E também a gente tem o modo off-road, que a gente vai testar daqui a pouquinho e eu já volto para vocês falar como é que é. Uma outra vantagem da Silverado é a visibilidade que o motorista tem. A gente tem vidros, a parte envidraçada do carro é muito grande, então permite que a gente veja muito, mas nem todos são flores. Quando a gente olha no espelho retrovisor aqui, o vidrinho de trás aqui, o espelho é muito pequeno para o vidro, então a gente tem uma certa dificuldade, mas essa dificuldade ela não se coloca tanto porque o espelho retrovisor tem a câmera, então a gente muda o sistema dele aqui, ele abre a câmera, então a gente não precisa tanto do vidrinho ali de trás. Uma outra facilidade são os retrovisores. Como os retrovisores são bipartidos e a gente tem uma área de retrovisor muito grande, a gente consegue ver com facilidade tudo que está atrás da gente e principalmente se a gente estiver rebocando alguma carga, a gente consegue ver. Uma outra facilidade também é que a gente tem uma câmera específica para essa carga. Então é só a gente apertar o botãozinho que a gente vai conseguir ver como que está se comportando a carga lá atrás quando a gente estiver dirigindo. Turma, agora a gente está numa situação aqui de estrada de terra. Não é uma estrada de terra com grandes problemas, com grandes desafios, mas é uma estrada de terra dessas batidas, compactas, que tem umas costelinhas ali que incomodam. O que a gente consegue ver da Silverado andando numa estrada de chão disso? Primeira coisa que a gente consegue ver é que a gente sente muito dentro do carro as imperfeições do solo. Muito. E outra coisa que incomoda bastante é a questão de barulho aqui dentro. Talvez porque estamos numa velocidade mais baixa, a gente está a 50 por hora, se a gente aumentar um pouco mais a velocidade, a gente não vai sentir, mas na minha voz vocês conseguem perceber que está meio assim. Então isso é uma coisa que atrapalha um pouco, pensando que esse carro é um carro que foi projetado para ser também um fora de estrada. Uma outra coisa que a gente repara também é que mesmo tendo todos os controles de estabilidade, de tração, ela sai um pouco de traseira. Muito pelo fato da traseira ser um pouco mais leve do que a parte da frente. E na estrada de terra ela joga muito, a gente não tem tanta aderência, ela sai um pouco de traseira. Então isso, para quem está dirigindo e não tem tanta experiência, pode ser um problema também. Mas a caminhonete vai muito bem, ela transpõe muito bem os obstáculos, principalmente pela altura livre do solo dela ser muito alta, então assim, isso ajuda com que você consiga chegar sem grandes problemas. A Silverado High Country ela é vendida por R$ 519.990. Como sistema de seguranças ainda, a Silverado High Country ela tem controle de cruzeiro adaptativo,
assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, alerta de tráfego traseiro cruzado com frenagem autônoma de emergência, banco com alerta vibratório, resposta automática em caso de acidente, botão de SOS, alerta frontal de colisão, detector de pedestre e frenagem automotiva de emergência. Então é isso, galera. A Silverado Rain Country está sendo vendida por R$520 mil, R$519.990. Já foram vendidas ali 700 unidades. Tempo médio de cada unidade está chegando ali em 180 dias, a fila de espera. Mas a Chevrolet pretende que esse tamanho, esse gap aí diminua. Será que vale a pena comprar essa caminhonete? Ela tem todos os atributos para que sim. Se você tem ali os 520 mil na mão e não está fazendo nada, é um bom investimento. Deixo aqui para vocês. O que vocês acham que vale mais a pena? Comprar ela ou comprar as concorrentes? Eu vou ficando por aqui, me despeço desse vídeo, nesse calorzinho que está matando a gente aqui. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não deixe de assinar. A gente sempre está colocando vídeos novos, toda semana tem pelo menos 4 vídeos novos aí pra gente. Tudo de bom para vocês, até mais. Um grande abraço.